Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje. Se encontra com esse livrão aí, The Great John Preachão. Mais um tema que eu não vou falar. Lembra, meus irmãos, quando o nosso Eterno colocar no coração do The Great John Preachão para ele falar quantos livros, cartas e capítulos e versículos no início do vídeo, quantos livros, cartas, capítulos e versículos será o tema, o The Great John Preachão vai atender para a glória de Deus. Mas enquanto não, deixem nos comentários aí para me ver se vocês estão ligadinhos aí para a glória do nosso Pai, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui, The Great John Preachão, para nós outrão? Os nossos agradecimentos, não esqueça sempre, os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. E a vocês, outrão aí, que tá só de passagem assim, de bitucão assim, em todas as nossas redes sociais aí. Fica o que para vocês aí sempre também? Sempre. I'm here to hear you. Tell me, please. Fica o quê? Sempre, sim ou não? O nosso convitão, bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Fica o convite, junte-se a nós para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí, The Great John Preachão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o quê? Orando por nós. Nós também estamos orando por todos vós, meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, The Great John Preachão? Um bocado de pecadorzão, orando aí o quê? Uns pelos outrão, meus irmãos. Lembrando, pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. Que isso aí esteja repreendido da nossa vida, amém? Para onde glória ao nosso Pai, agora viver na prática do pecado, amém? E quanto mais for isso, aglomerando, a multidão for aumentando, aglomeração, bota tudo num pacotão só assim, ó. Quanto mais seguidores forem chegando aí, meus irmãos, todos os dias aumentando a multidão, melhor é. Por quê? Porque é um montão de pecadorzão orando aí uns pelos outrão para a honra e glória do nosso Pai, amém? Lembrando, oração, jejum, comunhão, vigilância total, para que o diabal não venha atrapalhar, derrubar nós, nossa caminhada por aí afora. Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada, amém? Uns orando aí pelos outros aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Deus abençoe a todos. E o que mais é, The Great John Preachão? A segunda multidão zona, que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o quê? Visualizando nossos vídeos, compartilhando, e olha que são muitas visualizações, são muitos compartilhações, bota assim um bocado de coisa que nem existe por aí afora. Com o nosso portuguesaço, assim, abrenhadaço, paraibadaço, arroçaliadaço. Se até o dicionário do The Great John Preachão é arroçaliadação, imagine o português, como é que não é? Para a glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, mas a mesma coisa, que nós possamos continuar nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, em que The Great John Preachão? Na compartilhação da examinação das Escrituronas Sagradas do nosso Pai, amém? E o que mais, The Great Preacher? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso grandioso Eu Souzão, amém? Toda honra, toda glória seja dada a ele, amém? E o que mais? Sempre também fica aqui o nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem a nós outros para a honra e glória de Deus, amém? E o que mais? Aquela perguntona bem de levona, vai querer ficar ou vai querer subir para a eternidade, para onde o nosso grandioso Eu Souzão? Já sabe, só há dois caminhos. A vida eterna, o fogo eterno. Vai querer ficar para ser assadão com o diabão ou vai querer subir para o nosso eternão? Mas muda de ideia ligeiro, muda. Quando fala de ser assadão com o diabão, com a diaboa, fala, ô The Great John Preachão, isso aí esteja repreendido da minha vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, my brother, let's go to eternity, please. Our Father is waiting for us. Let's go to eternity, please. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para o glória ao nosso Pai aqui, ó. Mais um tema que nós iremos fazer, abertura em Revelation, chapter 6, verse 15 to 17. E também nós iremos fazer o fechamento do vídeo em Revelation, chapter 6, verse 15 to 17. Apocalipse, capítulo 6, verso 15 ao 17. Agora, meus irmãos, tem mais um detalhinho aí ainda, sim ou não?
Em inglêsão, se eu não paro em glória nossa terra, não. E pode falar inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês ou mudar de curso, seja ele o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio, onde você está cursando não tem intercâmbio, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações. DDD 21 989 966997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês sabem que foi através do canal Edinaldo Cassian The Preacher ou Edinaldo Cassian The Great Preacher Full, em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Good luck. E o que mais da Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Preacher Uptime. Good luck, God bless you, meus irmãos. Olha nos meus olhos aqui, para onde glória a Deus aqui, ó. Ô, The Great Preacher, qual o tema de hoje para nós, outrão aí? Para nós, outrão. O tema é... para os ateus. Eu vou colocar o tema assim mesmo, assim, ó. Para os ateus. Eu vou botar o tema assim, ó. Para os ateus. Agora, olha bem nos meus olhos aqui, ó. A você, ateu, ateia, que não acredita em Deus, nem no diabo, nem na diaboa, nem na diabita, nem vai botando assim no diabito, bota tudo num pacote só por aí afora. Não foi à toa que você caiu aqui. Eu só peço a você, ateu e ateia que caiu aqui, que você preste atenção aqui, que você fique comigo até o final, porque, olha bem nos meus olhos, para onde, glória a Deus, porque o Senhor Deus, o nosso Pai, o desejo dele é que ninguém, nenhum ser humano se perca. Mas, infelizmente, muitos morreram perdidos, muitos irão morrer perdidos até Cristo voltar, mas não foi à toa que você caiu aqui. Então, eu peço que, cuidadosamente, atentamente, que você fique comigo aqui até o término desse tema, para a honra e glória do nosso Pai. Meus irmãos, eu peço a vocês não esqueçam do canal novo. Edinaldo Cassian The Great Preacher Full. Lá eu posto vídeo inteiraço, completaço. Lembrando, ateu e ateia, não foi à toa que você caiu aqui. E no final das contas, só quem vai perder é todo aquele que não crê. No final das contas, só quem vai perder é todos aqueles que morreram na incredulidade. E no final das contas, no resumo da sinopse, da síntese, da conclusão de tudo, bota tudo num pacote só, em relação ao nosso eternão, que é o nosso criadorzão, ele não quer que nem eu e nem você ficamos de fora da eternidade. Eu convido a você para que você fique conosco aqui até o término desse vídeo. Eu tenho certeza, porque como eu já falei em outros vídeos por aí afora, nenhum ateu que bateu olho a olho, cara a cara aqui com o The Great Preacher, não ficou mais um ateuzão brabão, não. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno. E não foi à toa que você caiu aqui. Você poderia estar em qualquer outro lugar por aí, assistindo outros vídeos por aí. Mas olha onde é que você veio parar. Fique conosco até o término desse vídeo, para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. E nós iremos fazer, possivelmente, ó, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse tema, para a honra e glória do nosso Pai. Por quê? Porque o The Great Preacher não tem pena de pregar, prega sem pena e sem dó, por aí afora. E lembrando, os temas que eu faço é grandão mesmo, conversando, mensagem para quê? Porque melhor é você passar horas a mais com o nosso Pai do que passar horas a mais vendo coisa por aí que não louva e nem glorifica o nome do Eterno, amém? Para a honra e glória do nosso Pai. No canal Edinaldo Cassian The Preacher eu posto os vídeos fatiados todos os dias. Eu faço o tema extenso, 1 hora, 2 horas, 2 horas e pouco, por aí vai, e aí eu fatio. Para mim, posto ele durante 4 dias, ou 3 dias, ou 5 dias, no canal Edinaldo Cassian The Preacher. E se você quiser assistir ele inteiraço, vai para o Edinaldo Cassian The Great Preacher Full, eu coloco ele inteiraço. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a honra e glória do nosso Pai. Grandioso Pai, nosso eternial que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado Filho Yeshua Mashiach, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, a nossa maior gratidão neste exato momento, Senhor, é pelo dom da vida, Pai, e por nós estarmos no melhor lugar do mundo, Pai, que é na tua santa e bendita presença, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai.
Pai, eu entrego todos nós aqui em tuas mãos, Senhor. Somos teus filhos, criaturas tuas, feitura tua, Senhor. Nós viemos, Senhor, aqui nessa terra, Pai, com nossos dias contados aqui, Pai. Mas, Pai, para os novos céus e a nova terra que nós iremos, os nossos dias não serão contados, Pai, serão infinitos, Pai, porque será para todo sempre com o Senhor, Pai. Pai, nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor, sem o teu santo e amado Filho Jesus Cristo, nada podemos fazer, Pai. Mas assim, Pai, como o teu santo e amado Filho Jesus Cristo saiu daqui vitorioso, Pai, eu te peço, Senhor, que ele, Pai, continua conosco aqui embarcado, Senhor, no nosso barco, no nosso navio, Pai, porque aqui, Senhor, nós estamos, Senhor, navegando em um mar de pecado, Pai. Senhor, que essas águas não nos sujem, que essas águas, Pai, não, Pai, não venha, Senhor, nos afogar aqui, Senhor. E que nenhum de nós aqui, Pai, venhamos ficar fora da eternidade, Senhor. Pai, somos teus filhos. Não esqueça de nós aqui, Pai, nem um segundo sequer, Pai. Pai, eu entrego todos nós em tuas mãos. Nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor esteja conosco do nosso deitar ao nosso levantar e que o Senhor permaneça conosco durante todos os dias, Pai. Até o nosso último suspiro de vida aqui, Senhor. Enquanto, Pai, aqui, Pai, nós estivermos peregrinando, Pai, aqui, Senhor, nesse lamaçal de pecado, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor nos ajude para que nenhum de nós aqui, Senhor, venhamos viver na prática do pecado, Pai. Mas que o Senhor, Pai, nos ajude todos os dias para que nós venhamos viver em santificação para o Senhor, Pai. Porque sem santificação, Pai, é impossível, Senhor. Pai amado, eterno e justo, nós iremos falar, Senhor, sobre o tema aqui, Pai, que se alastra, Pai, gerações pós gerações, Pai, a incredulidade, o ateísmo. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, visita, Pai, os teus filhos, Senhor, que estão nessa prática, Pai, sendo enganados, Senhor, por Satanás, seus anjos, seus filhos por aí afora, por causa da maldade, por causa de Lúcifer, por causa de toda essa destruição, Pai, por causa do pecado, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos, Pai, dos meus irmãos, Pai, dos teus pequeninos, Pai, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos, Pai, dos teus pequeninos, Pai. Pai, ninguém nasceu ateu, ninguém nasceu incrédulo, e o Senhor, Pai, pôs a eternidade no nosso coração, Pai. Pai, ninguém nasceu perverso aqui nessa terra, Pai. Todos nascemos, Senhor, uns bebês, Pai, lindos e maravilhosos, inocentes, Pai. Mas pelo desenrolar, Senhor, dos seus dias de vida aqui, Pai. Pai, através do pecado, entrou essa malignidade, Pai, no coração dos teus filhos, Senhor. Pai, não acredita em nada, Senhor, nem no Satanás, nem em Lúcifer, nem em nada, Senhor, nem no Senhor, Pai. Pai, mas o Senhor não os criou assim, Pai. Por isso eu te peço que neste exato momento, assim, Pai, como o Senhor tirou, Pai, os nossos pais, Senhor, lá do Egito, Pai, da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com teu braço estendido. Pai, eu te peço que, Senhor, Pai, tire os meus irmãos, Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, com a tua mão poderosa, com teu braço estendido, Pai, de todo esse aprisionamento, Pai, dessa prisão, Senhor, da incredulidade, Pai, do ateísmo, Pai. Que o Senhor lança tudo isso por terra, Senhor, da vida dos meus irmãos, dos teus filhos, Pai, dos teus pequeninos, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecermos firmes no Senhor, Pai. E quando algum de nós aqui pecarmos, Senhor, te peço que o Senhor perdoe, Pai, os nossos pecados, os nossos erros, as nossas transgressões, as nossas falhas, Pai, porque não somos perfeitos, Senhor. Pai, eu te peço e te agradeço tudo e nós oremos. Te peço que nesse exato momento o homem desapareça e que o teu Espírito Santo permaneça, usando os lábios humanos para falar conosco, Pai. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai. Qual é o tema? Para os ateus. Eu vou colocar assim, ó, para os ateus. Porque o que nós vemos muito falar por aí afora é que Deus, como é que Deus é tão bom, tão amoroso, que não livra as criancinhas da África que estão morrendo de fome, nas guerras, não sei o quê, porque que pai está matando filho, filho matando pai, mãe, parente, esposa, e por aí vai, o mundo está indo de mal a pior.
como é que Deus é tão bom que criou o mal, criou Satanás por aí afora, porque já tem me batido, né? A você que caiu aqui, como eu falei, que você vai continuar conosco em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ateuzão braba, ateiazona braba, que diz isso é uma conversa fiada, a Bíblia foi um livro escrito pelo homem, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória de nosso Pai. Continua conosco, porque a oração foi para isso, para o nosso eterno te tirar dessa prisão de Satanás. Só para você ver o tamanho do poder de Satanás. Mas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todo esse poder, essa fúria, esse ódio que está dentro de você, porque isso é um ódio, porque você queria que o mundo fosse perfeito, lindo, belo e maravilhoso. Mas, se você verdadeiramente se firmar na oração, na palavra, abrir o teu coração, como diz a palavra do nosso eterno, Revelation chapter 3, verse 20. And behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come to him and will sup with him, and he with me. Translate for us, Preachão. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Agora o Eterno está batendo na porta do teu coração para você abrir, que ele vai fazer morada e estar contigo para os séculos dos séculos. Amém? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa aqui, ó, casa no teu coração. Cearei com ele e ele comigo. E assim estarás para todo sempre com o nosso eterno, para os séculos dos séculos. Amém? Vamos lá, meus irmãos, começando aqui o tema aqui, fique conosco que já nós vamos ter uma conversinha sobre isso aí, amém? Ninguém nasceu mal, vamos lá, ó. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. Ô, Deus, mas precisa dessa força toda, essa potência toda por aí, só porque tu tem um gargantão bem potenciosão por aí afora, bota no teu portuguesão arroçalhado, abrenhado, aparaibado. Meus irmãos, vamos lá. Apocalipse capítulo 6, verso 15 ao 17. Vamos lá. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, follow us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Verse 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Translate for us, Preachão. Vamos lá. Ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não foi à toa que você caiu aqui. Quando alguns ateus que já têm batido já de cara com o Degrutião Prichão, hoje você não vai ser mais um ateu. Se você verdadeiramente não acredita em nada, sabe o que é em nada? Você permanece aqui conosco. E lembra da oração que foi feita, porque tudo isso, as artimanhas de Satanás, ele atrapalhando para que você, porque muitas pessoas morreram na prática da incredulidade, e você vai ver o que dá a prática da incredulidade. E você vai ver o que vai dar. Sabe o que vai dar para a prática? Aí sabe o que acontece? Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Por causa desse evangelho que nós estamos vendo por aí afora, não pode falar o nome de Satanás, porque está exaltando Satanás. Tem que falar que Deus é amor, que Cristo salva, que Cristo é a graça, nós vivemos no tempo da graça, não sei o que, isso, aquilo, outro. E nessa brincadeira, estão fazendo da graça uma graça. E sabe o que acontece mais?
Quantas pessoas estão por aí, igualmente a você que estava na prática da incredulidade, na prática do ateísmo? A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, e tudo que tem dentro da Bíblia aqui, aquilo que ficou para trás, lá na época lá, que não é aplicável para nós, isso aí nós deixa quieto. Mas de Gênesis a Apocalipse, o que a Bíblia relata e deixa bem escritão, nós temos que pregá-la. Ainda que o mundo inteiro seja contra, porque nem todos aceitaram a pregação do nosso Pai quando estava aqui na terra. Imagine eu pregando e outros por aí pregando. A Bíblia, ela tem que ser pregada como ela é. Deus é bom e o diabo não presta. Deus é o criador e o diabo é o destruidor. Deus é o salvador e o diabo é o destruidor. Deus é o nosso Pai e o diabo quer atrapalhar a nossa morada eterna com o nosso Pai. Sabe o que ele quer? Que isso esteja repreendido da nossa vida? Que ele quer que nós sejamos filho dele, anjos dele, por aí vai. Pra quê? Pra quê, degrotão, prichão? Pra ser assadão com o diabão, com a diaboa, com a diabita, com o diabo. Vai botando essas porcariadas tudo num pacote só. Que é por isso que eu aponto pro lado esquerdo, que é o lado da perdição, da porcaria, da imundícia. E no final das contas, todos incrédulos, todos que morrerem na prática do pecado, da prostituição, da perdição, da lascívia, de tudo que não louva e não glorifica o nome do Eterno, só vai ser assadão com o diabão. E aqui, como tem na cabeça, como estava na cabeça de vocês, que aqui morreu, aqui acabou. Aqui, nós estamos aqui, ó, peregrinando. Nossos dias aqui nessa terra são contados. Uns nem sequer saem do ventre de sua mãe. Outros saem do ventre da mãe e morrem. Outros morrem com 1 ano, com 6, com dias de vida e por aí vai. E atrocidade mundo afora. Os nossos dias aqui são contados. Mas os nossos dias na eternidade são incontáveis. E é para lá que o nosso Pai vai nos levar. Se formos fiel a Ele até o fim, que é o meu desejo para todos nós aqui. Porque na tua mente, no teu coração estava, como é que Deus criou o diabo, o Satanás? Como é que Deus fez o mundo do jeito que fez, do jeito que está? Pais matando filhos, filhos matando pai, por aí afora, uma destruição. Essas criancinhas morrendo de fome, essas criancinhas morrendo na guerra, não sei o que, isso, aquilo, outro, e a maldade não para, os acontecimentos não param, e vai assim. E a tua cabeça não parava. Veja bem, ficou aonde? Degrotão, prichão. Ficou no passado. A tua cabeça não parava. Sabe por quê? Porque você queria um mundo perfeito, maravilhoso, porque Deus é amor, é o que você mais vê por aí afora, né? Deus é amor, 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 o tempo todo Deus é amor. Por quê? Porque isso aí é mais uma artimanha de Satanás, sabe pra quê? Para que nos púlpitos das igrejas, como já tá rolando por aí, para não falar o nome de Satanás mais, sabe por quê? Porque aonde está havendo essa proibição é aonde ele mesmo está com o tronão dele. Sabe para quê? Para ludibriar, para enganar, para seduzir e para arrastar multidões mundo afora para o fogo eterno que está preparado para ele, para todos aqueles que morrem enganados. Veja bem, todos aqueles que morrem enganados na incredulidade, na prática do pecado, bota tudo assim, ó, num pacote, só tudo que não presta. Agora, se você quer esse mundo lindo, belo e maravilhoso, como você almejava, na tua mente e no teu coração, vamos para o nosso lar.
celestial. Aí lá sim, ó. Lá não vai haver mais choro, nem pranto, nem dor, nem guerra, nem fome, nem terremoto, nem furacão. Lá não vai haver noite, nem dia. Lá vai haver o quê, Degroitão Pritão? Uma vida eterna. Não tem esse negócio de dia, de noite, de estações, de não sei o que, isso, aquilo, outro. Não, lá sim, você vai ter a tua morada linda, bela e maravilhosa. Você vai andar em pedras de cristais. Você não nasceu ateu, ateia. Fala a verdade aqui para o Degroitão Pritão. Se você nasceu ateu e ateia. É evidente que não. Você nasceu, foi um bebezão, uma bebezona, igual o Degroitão Pritão. Lindão e maravilhosão, belão. E se você nasceu um feio, uma feona, para os teus paizão, você era um bebezão, que os paizão podem vir retalar todo melecado com a mãe dizendo, dá minha coisinha de mamãe, de papai. Pode ser feio que dói. E aí de quem dizer que é feio. Então, nós não nascemos mal. Nenhum bandido nasceu mal. Nenhum estuprador nasceu estuprador. Ninguém nasceu mal. E eu vou te contar, como você talvez não tenha um conhecimento por aí, o que era o Jabal. Ele não era mal. Deus fez ele, foi lindão, belão e maravilhosão, assim como o Degroitão Pritão, e a nós outrão por aí afora, a vocês outrão. Me diz uma coisa. Você nasceu ateu? Você nasceu ateia? Tell me the truth, please. Fala pra mim a verdade, assim, na lata do Degroitão Pritão. É evidente que não, né? Mas o nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. A nossa mente é traiçoeira, o nosso coração é traiçoeiro. E na carne, em nós, na carne, não tem nada que presta. Por isso que essa podridão que é a nossa carne vai ser destruída. Se nós morrermos antes de Cristo voltar, a terra vai comer. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, nós iremos receber um corpo lindo e maravilhoso. E isso aqui, que essa porcaria aqui, não vai entrar na eternidade. Por quê? Porque do pó foste criado e para o pó tornará. Me diz, você nasceu ateu, ateia? É evidente que não. É evidente que não. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Eu não quero que nenhum de nós... Isso aqui é para todos que vão estar, ó, vivos. Quando Cristo voltar, isso aqui vai acontecer, ó. Quando Cristo voltar, isso aqui vai acontecer com todos os vivos que tiver. Perdidos. O prostituto, a prostituta, o adúltero, a adúltera, o incrédulo, vai colocando tudo num pacote só assim, ó. O matador, estuprador, o bandido, vai colocar tudo que não presta. Todos que tiver vivo aqui não tem esse negócio não, ó. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os chefes militares, os poderosos, todo servo, ou seja, todo empregado, todo livre, vai se esconder, ó, nas rochas, vai botar assim, ó, nas cavernas, nas rochas das montanhas, ainda vão pedir a morte, e a morte fugirá deles. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele já fez o seu sacrifício no madeiro por mim e por você. E neste exato momento, Ele está intercedendo na eternidade por mim e por você. Dá para você ver o tamanho do problema? Vigia, desperta tu que dormes, para honra e glória ao nosso Pai, amém? Viu, meus irmãos? Tudo isso aqui, ó. Vai haver outro acontecimento ainda maior ainda, que vai causar o grande espanto para todo o globo terrestre. E aí nós estamos vendo por aí afora uma lenga-lenga, uma conversa fiada de dizer, não fala o nome de Satanás, não está exaltando Satanás, não fala essas coisas por aí afora não, que vai colocar medo no povo. Eu não tenho medo, para que eu vou estar com esse negócio de não falar o que o nosso Pai fala, prega, sabe por quê? Porque o diabo,
ele está de Gênesis a Apocalipse. A destruição está de Gênesis a Apocalipse. E por que vai pegar só o que é bom para pregar? Como é que você vai aprender a se desviar do mal? Como é que você vai aprender a ter o conhecimento e saber que o inimigo da nossa alma, ele é poderoso, ele é sagaz, ele é astucioso, ele é destruidor? Se não tem quem pregue, se não tem quem alerte. Não, Edinaldo, não. Temos que falar que Deus é amor, que o Espírito Santo ele é consolador, que ele, quando você aceita ele, a pessoa abre a palavra de Deus e vai aprendendo, não sei o que, isso, aquilo, outro. Olha nos meus olhos aqui. Desde quando? Desde quando? Que você aprendeu isso na tua vida? Desde quando? Porque eu já me deparei muito com isso aí. Não precisa você ficar falando de Satanás, que Satanás é destruidor, que não sei o que, isso, aquilo, outro e tal. Fale do amor de Cristo, fale não sei o que, isso, aquilo, outro. Oséias capítulo 4, verso 6. O meu povo de Israel perece porque lhe falta o conhecimento. Sabe o que significa essa palavra? Perece. Sabe o que é? Destruído. Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó. O meu povo de Israel é destruído porque lhe falta o conhecimento. Possivelmente você não tinha esse conhecimento que Satanás ele é poderoso, astucioso, malicioso, destruidor, que ele já está julgado e condenado e que ele não quer que ninguém aqui dessa terra aqui seja salvo, que ele não quer que ninguém tenha o conhecimento que ele é tudo isso, tudo que não presta, e que ele quer que todos tenham o conhecimento que Deus é amor, que Deus é o Criador, que Deus perdoa o tempo todo, que Deus perdoa o tempo todo. Sabe para quê? Seduzindo multidões mundo afora, para estar nessa prática maligna. Eu peco todo dia, eu peco toda hora. Ninguém é perfeito. Deus perdoa, Deus não vê isso, Deus não vê aquilo, Deus não leva em conta, não leva em conta. Listen to me, please. Atos capítulo 17, verso 30. Preste atenção, isso aqui ficou no passado. Isso aqui ficou no passado. Repito, Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Ficou no passado. Não levou. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todo o mundo, se arrependam. Se não se arrependerem, se não aceitar Cristo, se não largar a prática do ateísmo, da maldade, do assassinato, do não sei o que, da prostituição, da lascívia, tudo que não presta, e morrer nessa prática, só vai morrer perdidão, como os que já morreram, para ser assadão com diabão. Isão, laitão e braitão, fação, clarão e práticozão, sem arrodeiozão, com degrechão prichão. As pessoas que são sinceras a Deus, que estão vivendo na prática do pecado, chega para uma mulher com historinha doce, com lábios doces por aí afora. Chega para um homem com lábios doces por aí afora, conversinha fiada, isso, aquilo, outro, de historinha. Eu te garanto que não dá bom, não. Para mulheres de verdade, mulheres honestas, sérias, para homens honestos, sérios, isso não funciona. Isso não funciona. Lábios doces.
É a mesma coisa para as ovelhas do Eterno, quando estão por aí, ó, que quando bate com a verdade, que ouve a verdade. João capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Sabe por quê? Porque a verdade, quando bate na porta daqueles que amam a verdade, ela permanece. E não foi à toa que você caiu aqui. Não deixe Satanás te seduzir, não deixe ele te enganar, não deixe ele te arrastar para a perdição. Se firme na oração, para onde glória ao nosso Pai. Sabe por quê? Porque ele já está julgado e condenado. E ele já esteve lá em cima. E nós vamos ver. Porque na tua mente e no teu coração estava que como é que Deus fez uma praga dessa, uma porcaria dessa por aí afora, que é destruidor, que é enganador, que é tudo isso aí. Não, Senhor. Lembra que eu falei antes? Nós nascemos lindo, belo e maravilhoso, um bebezito inocentito. Lúcifer, até hoje, com o poder dele. Lembra, o poder de Lúcifer não é infinito. O poder de Lúcifer é finito. Com a tua trajetória de vida, no teu desenvolvimento, no teu crescimento, você vê na maldade do mundo, isso, aquilo, outro, por quê? Porque você é justo. Porque você é justo. E até hoje, eu nunca me bati com um ateu que é uma porcaria, para dizer assim, ó, uma porcaria, uma mal pessoa, mal pagador, não sei o quê. Até hoje, eu nunca me bati. Em tantos anos que eu sirvo a Deus, ando por aí afora, que eu ando por aí afora, eu nunca me bati com um ateu que é uma porcaria. Sabe por quê? Porque você é fiel, você é justo, você é íntegro. Só que com a maldade do mundo, com a perversidade do mundo, você não acredita em Deus, você não acredita nem no diabão, nem na diaboa. E sabe o que eu falo para você nisso? Se você continuasse nessa prática, você iria morrer perdido e só iria passar por isso aqui se você estiver vivo. Se você estiver vivo, só vai passar por isso aqui, ó. Porque isso aqui são os reis da terra, todos poderosos, grande, livre, escravo, empregado, todo mundo aqui, ó, que estiver vivo aqui, ó. Todos que estiver vivo aqui, ó, vai passar por isso aqui, ó. E isso não é o que eu quero nem para mim, nem para você. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Lúcifer, até hoje, se transforma em anjo de luz. Presta atenção. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Sabe por que ele se transforma em anjo de luz? Porque o nosso Eterno não tirou o poder dele. Não tirou o poder dele. Por aí você tira o que o nosso Pai criou. Ele criou foi um anjo lindo, belo e maravilhoso. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 ao 17. Olha como ele era lindo, belo e maravilhoso. Agora, ele perdeu tudo isso lá em cima. Mas a mim e a você compete desfrutar de tudo que o nosso Eterno tem de bom e do melhor. Numa terra onde não tem mais choro, nem luto, nem pranto, nem terremoto, nem fome, nem diabal, nem bota tudo no pacote, tudo que não presta por aí afora. Você quer um mundo perfeito, do jeito que você almejava? Vamos para o nosso lar celestial. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanências no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Iniquidade, para você que tem o conhecimento, é pecado. Até que se achou, ele era o quê? Lindo, belo e maravilhoso.
até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua sabedoria. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. Verso 17, o que é que o verso 17 fala para nós? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Sabe por quê? Porque era nessa prática aí de ateísmo, de incredulidade, que Satanás te queria. Mas não foi à toa que você parou aqui. Vamos para o nosso lá eterno, porque o nosso Pai está preparando os últimos detalhes na minha mansão e na tua mansão. Amém? Para a honra e glória do nosso eternão. Amém? Em vida nós estivermos aqui. A porta da graça está se fechando, Cristo está voltando, que nenhum de nós venhamos passar por isso aqui, ó. Nenhum de nós iremos passar por isso aqui. Isso aqui vai ficar para os perdidos, para os incrédulos, para todas as porcariadas por aí afora. E vai ser um grande desespero, porque vão pedir para os montes e os rochedos cair sobre eles. Sabe o que eles vão dizer? Na tua Bíblia, em outras traduções, vai falar assim, ó. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Para quê, ó? Pedindo a morte, e a morte fugirá deles. Deles quem? Dos perdidos. Sabe quem é esses perdidos? Que vão estar, que vai se cumprir, está escrito. O ateu, a ateia, que morreu na prática do assassino, do assassinato, do roubo, do furto, do estupro, bota tudo do maldizente, toda porcariada por aí afora. Sabe por quê? Muitos tiveram e muitos terão a oportunidade de aceitar Cristo, de verdadeiramente examinar as Escrituras Sagradas e se entregar para Cristo. E sabe por que vai acontecer isso aqui, ó? Porque ao invés de se entregarem para Cristo, se entregaram para Satanás. E Satanás não tem nada de bom para dar para ninguém. Por isso que o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus, a mim e a você, para a honra e glória do nosso Pai. Que ex-ateu e ex-até, para que você esteja arrependido da nossa vida, da tua vida, para a honra e glória do nosso Pai. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, que isso aí esteja arrependido da nossa vida. E aí, o que o maligno tem para dar para tudo isso aqui, ó, vai ser um desespero tão grandioso. Vai pedir para que os montes e os rochedos, para que a morte caia sobre ele, toda a praga, todo não sei o quê, mas que livre-os da ira do Cordeiro. Da ira de Deus e da ira do Cordeiro. E aí, cadê o poder de Satanás para livrá-los? E aí, o nosso grandioso Deus não vai poder fazer mais nada. Sabe por quê? Porque o seu Filho unigênito, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina a pessoa vivo e pedindo a morte, e a morte fugirá deles. Sabe por quê que a morte fugirá deles? Não é que é o momento que eles estão vendo Cristo voltar. Sabe qual é o momento? Vamos aqui na Bíblia, aqui, para a honra e glória do nosso Pai. Esse momento aqui, ó. Revelation chapter 16, verse 18. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. É neste exato momento aqui, ó, quando houver isso aqui, ó, quando se cumprir isso aqui,
vai se cumprir isso aqui, ó. Uma coisa vai linkando com a outra. Aí sabe o que acontece? Aqui, ó. And there were voices and thunders and lightnings, and there was a great earthquake, such as was not since men were upon the earth, so mighty an earthquake and so great. Apocalipse capítulo 16, verso 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, qual nunca houve. Na tua Bíblia pode estar assim, na tradução aqui está assim, ó, o qual nunca haverá, desde que há homem sobre a terra. Um terremoto tão grande e tão forte e tão grande. E quando houver isso aqui, que dá os estrondos de relâmpagos, vocês viram aquelas chuvas, que antes da chuva dá aqueles relâmpagosão assim, bem grandão, aqueles trovões, thunders, bem grandão assim, ó. Bem grandões mesmo assim, que chega assim, dá pavor, dá medo. Agora imagine, esses relâmpagos e esses trovões aqui, e esse terremoto, vai abalar todo o globo terrestre. O mundo vai tremer. A terra vai se abrir. Os montes irão se mover de um lado para o outro, rachando tudo por aí afora. Algo desesperador, algo destruidor. E quando isso acontecer, todos que tiver na prática do ateísmo, e aqui fala assim, ó, os reis da terra, os grandes, os ricos, os chefes militares, os poderosos, todo servo, todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dirão aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e esconder-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Sabe por quê? Porque vai ser algo o qual nunca houve. Como está escrito aqui, ó, desde que há homens sobre a face da terra, um terremoto tão forte e tão grande. E não é o que o nosso Pai quer para mim e nem para você. Se nós estivermos vivos, que nós não venhamos estar incluso nesse grupo aqui, ó, o grupo dos desesperados, que irão pedir a morte e a morte fugirá deles. Porque na tua Bíblia está assim, ó, e pedirão a morte e a morte fugirá deles. Mas sabe qual é o meu desejo que eu tenho para mim e para você? É que se nós estivermos vivos, porque pelo desenrolar profético, nós possivelmente estaremos vivos, se o nosso Deus nos der um diazinho de vida por aí afora, que nós iremos contemplar tudo isso aqui, ó, quando nós, porque pela palavra, agora você sabe, que haverá um grande terremoto, vozes, trovões, relâmpagos, um grande terremoto, o qual nunca houve, desde que há homens sobre a face da terra, tão grande, tão forte e tão grande. Nós iremos saber que é a vinda do Todo-Poderoso, do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. E neste exato momento, que todos nós não venhamos estar nesse grupo. Se eu morrer antes de tudo isso aqui acontecer, de Cristo voltar, se você estiver vivo,
você vai contemplar o que você ouviu da minha boca. Mas eu desejo que você olhe para o céu e que se cumpra na tua vida. Isaías capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá, porque os desesperados vão estar para lá, mas todos os salvos irão contemplar, irão saber, irão conhecer que é o nosso Eterno que está vindo nos buscar. Que você olhe os teus olhos para o céu e se cumpra na tua vida. Isaías capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, em quem esperávamos. E ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. E na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E aí, neste exato momento, todos eles não vão morrer quando houver o terremoto. Não vão morrer. Só vão correr, porque aqui está assim, ó, de um lado para o outro. De um lado para o outro. Dizendo que os montes e os rochedos caem sobre nós e escondem-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Quem está sentado sobre o trono? O nosso Deus Todo-Poderoso. Mas, quando todos os perdidos, todos esses aqui, ó, contemplar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, só vão morrer. Porque o pecado jamais pode ver o nosso eterno pecador, o pecado jamais resiste o nosso eterno. Só vão ver, contemplá-lo e morrer. E só vão ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. E Deus te ama tanto, ex-ateu e ex-ateia. Deus te ama tanto que Ele te colocou aqui agora para que você não venha estar incluso nesse grupo se você estiver vivo. E também para que você não esteja incluso no grupo se você morrer primeiro do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier nos buscar. Que você não venha morrer no grupo dos perdidos, no grupo da segunda ressurreição, que só vai ressuscitar para ser assadão com o diabão. Porque o nosso Deus te criou, o nosso Deus te formou um bebê lindo, uma bebê linda, bela e maravilhosa. Não te formou um ateu, uma ateia. Não te formou um incrédulo, uma incrédula. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. E Ele nos quer com Ele na eternidade, para os séculos dos séculos, amém? E vamos ver, para você contemplar, por que você estava trilhando nos caminhos da incredulidade. Vamos ver? Vamos contemplar? Vamos lá, ó. Nós somos esculachados por aí afora. Mas nós pregamos o Evangelho eterno com amor e carinho. Cada um tem o seu jeito de pregar. Mas nós pregamos com amor e carinho, porque nós não queremos entrar no céu sozinho. Quanto mais pessoas, Satanás e seus anjos, os falsos pastores, os falsos profetas, puderem arrastar por fogo e enxofre, que está preparado para o diabo e seus anjos, eles vão arrastar. Mas Deus, ele tem um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo, que quanto mais eles puderem arrastar para a eternidade,
para estar com o nosso Pai, guiado pelo Espírito Santo, porque a carne não faz nada. O Espírito Santo é quem opera. Esse povo está trabalhando por aí afora, o qual eu faço parte. Nós estamos trabalhando o mundo fora. E quanto mais pessoas nós ganharmos para Cristo, nós ensinarmos o caminho da eternidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós iremos fazer. Porque assim como as trevas têm a missão de levar multidões para a perdição, nós também temos uma missão de levar multidões também para a salvação. Ninguém é perfeito. Não pensa que você vai aceitar Cristo e vai ser um mar de rosa, maravilha. Sabe por quê? Que muitas pessoas, porque a palavra do nosso Pai fala, muitos são chamados e poucos escolhidos. Sabe por quê que são poucos escolhidos? Porque eu já me deparei com isso, Edinaldo. Como é que eu vou saber que eu sou escolhido? É a coisa mais fácil que tem no mundo você saber que é escolhido. Como é que você sabe que você é amado por um namorado, namorada, noiva, esposa, por um filho, por um pai, por aí afora? Como é que você sabe que você é amado? Hã? Porque você tem dentro do teu coração que você é um bom namorado, que você é um bom noivo, uma noiva. Bota tudo num pacote só, bom filho, boa filha. Você tem dentro do teu coração que você é amado e que o teu pai, seja teu cônjuge, amigo, seja quem for, tenha certeza que você o ama. Se você quiser dizer eu amo, não me ama, isso, aquilo, outro, resolva o teu problema. Não se misture com quem não te ame, com quem não te respeite, com quem não te considere, com quem não tem nada de bom para te oferecer. Sai fora dessas pragas por aí, fora dessas tranqueiras. E é assim mesmo que eu falo, dessas pragas, porque se não presta isso, aquilo, outro, não valoriza a amizade, não valoriza nada, não respeita nada, não respeita ninguém, vê o que sai da igreja pro chão, provenha do diabão mesmo. E nós não estamos aqui de passagem nessa terra aqui para estar se amigando com o filho de Satanás, com quem anda abraçado com Satanás por aí afora, não. Nós estamos aqui peregrinando aqui para nós estar abraçado com Cristo, com o Rei da Glória, para nós andarmos com Ele, para nós estarmos com Ele, para nós andarmos com todos aqueles que verdadeiramente são dele. Vigia, desperta do que dormes. Se namoro, noivado, que não sei o que, isso, aquilo, outro não entra, nem casamento por aí afora, que você já tá vendo que no namoro tá sendo uma porcaria, que no noivado tá sendo uma porcaria, casamento não é brincadeira não. Ei, bicho, casamento não é brincadeira não. Dependendo da situação do casamento, você, se tiver um divórcio, você não casa nunca mais. Casar, casa, né? Porque pela lei do homem você casa. Agora, pela lei do eterno, é você casar e você morrer casado, abraçado com o diabão. Casamento nunca foi brincadeira e nunca será. O pecador não entra na eternidade. Repito, se você está num namoro porqueira por aí afora com a tranqueira ou com o tranqueiro, noivado, bota tudo num pacote só, não entra num casamento não, que você vai arrumar problema. Se for incompatibilidade de gênero com essa coisa de Satanás que tem por aí afora, você não tem o direito de casar nunca mais diante do eterno. Ei, não foi à toa que você caiu aqui. Não foi à toa que você caiu aqui para você ouvir isso. Você não tem o direito de casar nunca mais diante do eterno. Se você casar, você só vai morrer abraçadão com o diabão. Escuta o que eu estou te falando. Escuta o que eu estou te falando. Dependendo da situação, escuta o que eu estou te falando. Vê bem. Então sai fora dessas pragas por aí afora, dessas tranqueiras e vigia, desperta.
vê como é que trata os pais, vê como é que trata amigos, vê como é que trata quem tem o convívio. Desperta tu que dormes. É bonitinha, Edinaldo, é trabalhadeirinha, é trabalhadeirinha. Ainda bota tudo no diminutivo ainda, né? Ah, Edinaldo, mas é trabalhadeirão, é trabalhadorzão, é trabalhadorzona. E, eu conheço muitos trabalhadorzão, trabalhadeirinha, trabalhadeirinho, por aí afora, que é um praguinho, e muitos trabalhadorzão que é uns pragão, muitas trabalhadorzonas que são as pragonas. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E se você verdadeiramente caiu aqui, que estava passando nesse precipício por aí afora, porque isso é um precipício, desperta tu que dormes. Se casar, lembra, não ignore os sinais. Eu conheço gente que ignorou os sinais, que não deu nada bom, não. Que não deu nada bom, não. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos aqui ver aqui, meus irmãos, aqui, vamos. Vamos para a palavra aqui do nosso Pai, vamos. Então aí você pegou, né? Que Deus não criou Satanás, uma coisa mal, uma coisa ruim, vai botando tudo no pacote só, o ser humano ruim. Deus não criou o bandido, Deus não criou o ateu, Deus não criou a ateia, Deus não formou nada de ruim. Deus formou tudo bom, tudo lindo e maravilhoso. Mas, no decorrer da sua peregrinação aqui, ó, no seu crescimento, que se desviou do caminho do bem, que se desviou. Quantas pessoas, até mesmo você que é ateu, honesto, que eu já falei antes, eu ainda não me deparei com um ateu porqueira por aí afora. Ainda não me deparei com 71, com enrolador, botam toda a porcaria que não presta. E são honestos, e são honestos, e são honestos mesmos. São honestos, honestos mesmo, que não fala mal de ninguém por aí afora. Até mesmo você que é, olha, presta atenção, ex-ateu, a você que era uma ex-ateu, um ex-ateu, uma ex-ateia, você nunca andou de falcatrua por aí afora. Você odeia o mal, você não quer nem saber do mal. Tanto é que você nem acredita no Satanás, nem na Satanás, nem na diaboa, no diabão, na diabita. Bota tudo a porcaria que não presta. Odeia mentira e por aí vai. Mas lembra, quando você congregar, você vai se deparar com um crente por aí afora mentiroso, falcatrua, toda a porcaria que não presta. E está dentro da Bíblia, o joio no meio do trigo. Mas que você nunca venha olhar para o homem, que você nunca venha olhar para o pastor terrestre, que você venha olhar para o pastor celeste. Aquele que verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você. Aquele que formou a mim e a você. E vamos para a eternidade, meus irmãos, ex-ateus e ex-ateias por aí afora. Vamos ver aqui, ó, o que estava te prendendo, quem estava te prendendo na prática do ateísmo, da incredulidade. E detalhe, muitos morreram assim, morreram perdidos. Perdidos. E é perdidos mesmo. Não tem essa historinha de dizer, ai, Edinaldo, tu tá amedrontando o povo. Sai daqui com essa lenga-lenga, com essa coisinha que eu nem gosto disso. Aqui o papo é reto e é direto. Se morrer na prática do pecado, primeiro serve para quem? Para o pregador. Se o pregador morrer na prática do pecado, se o pregador viver abraçado com o diabo, se morrer, só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão, que o diabão, a diaboa, esteja repreendido da minha vida. Se eu não quero andar abraçado com essa praga, com essa porcaria por aí afora, que já está julgado e condenado, você acha que eu vou querer que você ande abraçado com o diabo por aí afora? Para se morrer antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar, morrer perdido? Ou estar perdido quando Cristo voltar, para passar por tudo isso aqui, por esse desespero? E ficar de fora da eternidade? De jeito nenhum. Vamos para a eternidade, para a honra e glória do nosso Pai. Amém, meus irmãos? Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai, vamos? Aqui, ó, 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Ah, vamos ler todo mesmo aqui, que o degrau de opinião, quando pega assim, ó.
Vamos ler toda aqui, ó, para honra e glória do nosso Pai aqui na palavra. Amém? Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é o que nós fazemos. Nós não desejamos nem queremos nada de ninguém por aí afora. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e nada mais e acabou. E por falar nisso, olha nos meus olhos aqui, ó. A você que devolve seus dízimos e ofertas por aí afora, você acha que da forma que você está fazendo por aí afora, você acha que você está agradando ao Criador? Lembra, todo tesouro, toda oferta, todo os dízimo que ia chegar da casa do tesouro, do eterno, é um tesouro para o eterno. É importantíssimo para o eterno. Onde você está devolvendo teus dízimos e tuas ofertas por aí? Hã? Porque tem pastores por aí afora andando de limousines, por aí afora, limousines. Só vai pregar se tiver hotelzão de luxão por aí afora, carrões bons por aí afora, que não sei o que, isso, aquilo, outro, para ficar mentindo ainda para os outros por aí afora. Caindo no chão, se rebolando no chão e por aí vai. Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, isso, aquilo, outro e tal. E aí você vai prestar conta disso com o Eterno. Nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. E aí sabe o que acontece? Porque eu já vi muitos por aí afora. Edinaldo, eu não estou nem aí não. Eu não vou ser cobrado. Quem vai ser cobrado vai ser eles. Porque eu estou devolvendo meus dízimos e minhas ofertas. Eles fazem o que eles quiserem. Eu já devolvi. Vem cá. Lembra que aqui eu mesclo os temas. Eu mesclo no tema o que o Espírito Santo der. Me diz uma coisa aqui. É assim que você trata o tesouro do eterno? Eu não estou nem aí. Fazem o que quiserem por aí afora. Eu estou devolvendo, não quero nem saber de nada. Que igreja que você está congregando? Onde você está depositando o tesouro do Senhor? Nós iremos prestar conta de tudo. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. O mal é a perdição eterna. Porque através do nosso corpo, até através do que sai da nossa boca, nós iremos prestar conta de tudo. Mateus, capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. É assim que você trata os dízimos e ofertas do Rei da Glória. Lembra bem, se você tiver em uma igreja satânica por aí afora, sendo enganada por filhos do Satanás por aí afora, vigia, desperta do que dormes, porque você está dando o tesouro do eterno para Satanás, seus filhos e seus anjos por aí afora. Lembra que está rodando em redes sociais por aí afora? Pastores indo na casa de centro de macumba espírita por aí afora, mãe de santo, pai de santo, bota tudo num pacote só, para prender as ovelhas do eterno. E detalhe, pagando eles ainda para fazer os trabalhos por aí afora com o dinheiro de dízimos e ofertas. Aí eu te pergunto, é assim que você vai tratar os dízimos e ofertas do Senhor? Quando eu era ninitão, buchudão, minha mãe cansava de me dizer que eu amo demais minha velha, não precisa eu estar falando. Ela, quando eu fazia alguma coisa errada, com as mãos, ela falava, as mãos que fez o errado, faz o certo, vai lá e faça certo. Com as mãos que você está devolvendo os teus dízimos e ofertas nesses lugares por aí afora, e eu sei que você tem conhecimento dos escândalos por aí afora, como a banda toca. Com as mãos que você está fazendo o errado, faça o certo.
Porque nós iremos prestar conta de tudo. Nós iremos prestar conta de tudo. Sai fora desses movimentos satânicos por aí, fora de Satanás. Deus manda dizer, estou vendo um anjo por aqui, cai no chão. Tanto cai as pessoas por aí afora, como os próprios pregadores mentirosos, essa raça maldita por aí afora, que assim que eu trato esses filhos de Satanás por aí afora, ainda tanto cai no chão, ainda o povo, como cai eles pelo chão. Aonde é que Deus está nisso aí? E é nesses lugares que você está devolvendo teus dízimos e ofertas. Desperta tu que dormes. Porque você está desfazendo do tesouro do eterno. E você está demonstrando para o eterno que você não está nem aí para ele. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, para a honra e glória do nosso Pai. Ó. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 ao 6. Vamos ler integral mesmo, vamos lá. Ó. É assim que nós agimos, nós não queremos nada de ninguém. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e nada mais. Não tem esse negócio de dar o melhor do teu bolso, dar o melhor do teu coração, dar não sei o que, isso, aquilo, outro, essas coisas satânicas por aí afora, não. 10% do eterno e 10%, nem 10,5% a mais, nem 10,5% menos, é 10%. E a oferta do nosso Pai é entre você e o nosso Pai. Isso é o que é o certo e correto diante do nosso Pai e saber o que está acontecendo, saber o que está fazendo, saber o que está sendo feito com os dízimos e oferta que está chegando na casa do eterno, nos tesouros do eterno. Vigia, desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Não deixa Satanás ficar te seduzindo por aí, não. Aceita maligna, perigosíssima, de não sei o quê, isso, aquilo, outro. Cuidado, desperta tu que dormes. É a tua salvação. Nós só temos essa oportunidade aqui, ó. Ou morre salvo, ou está salvo quando Cristo voltar, ou morre perdido, ou vai estar perdido quando Cristo voltar. Que a perdição esteja repreendida na nossa vida, amém? Vamos lá, ó. Olha aqui, ó, como é que o evangelho é eterno, ele é reto e é direto, e o que Satanás quer fazer, e vem fazendo, e vai fazer até Cristo voltar. Vamos lá, ó. Pelo que tendo este ministério, segundo a mim, vamos lá, ó. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós pedimos a mesma coisa que o nosso Pai pediu, João, capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, meus irmãos. E eu estou sempre colocando a câmera assim, ó, bem perto, que eu quero que vocês olhem dentro dos meus olhos, e principalmente a vocês, jovens, para que vocês tenham segurança, para que vocês tenham confiança, para que seja lançado por terra toda essa vergonha, essa timidez por aí afora, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Isso que nós recomendamos. Vamos ler de novo, que é beautiful. Isso aqui é muito beautiful. Por quê? Porque isso é o que nós praticamos, com amor, com carinho, com verdade, para a honra e glória do nosso Pai. Porque o nosso Pai não quer que ninguém se perca, da mesma forma somos nós. E lembra que a palavra de Deus sendo pregada, guiada pelo Espírito Santo, conduz para a eternidade. E a palavra de Deus sendo distorcida pelos filhos de Satanás, só leva para a perdição. Desperta. Servir a Deus nunca foi brincadeira e nunca será.
Não é um caminho largo, é um caminho estreito. Tanto é que a palavra do nosso Pai fala assim, ó, Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Desperta do que dorme. Vamos lá, ó. Ah, isso aqui é beautiful demais. Isso aqui é muito beautiful. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Por isso que você está comigo aqui até agora, porque a verdade te libertou para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Eu sei que você vê muito por aí, né? Eu já ouvi muito isso. Os homens da seita do sétimo dia, rapaz, pode pegar até um que não é nada da igreja, que eles pregam mesmo assim, ó, prega a mesma coisa que dá gosto da gente ouvir por aí afora, mas só tem um problema. Eles guardam o sábado. Só que o problema não é para quem guarda o sábado, o problema é para quem não guarda o sábado. Sábado nunca foi para salvar ninguém, nunca será. Lei nunca foi para salvar ninguém e nunca será. Porque a lei, Hebreus capítulo 7, verso 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. Por quem? Através de Cristo, da graça. Então o que, ó? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos achegamos a Deus. A lei nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Sábado nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. Só que é um detalhe. Todos aqueles que foram desobedientes à lei e viveram na prática do pecado, morreram perdidos. E todo aquele que não guardar a lei, todo aquele que viver na prática do pecado, não vai se salvar. Há uma diferença em tudo isso aí. Qual é, Edinaldo? Todos que guardaram a lei, lá no passado, primeiramente, andaram com Cristo, com a graça, porque a graça é de eternidade a eternidade. Hebrews, chapter 13, verse 8. Jesus Christ the same yesterday, and today, and forever. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Aqui, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Na tua Bíblia pode estar assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Vai colocando tradução que vai dar no mesmo, vai, só muda uma coisinha, mas dá no mesmo. Mas na tua Bíblia pode estar assim, ó. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Na tradução da igreja está assim, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. Só fica o inverso, né? Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Na tradução da igreja está assim, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será e eternamente. Vamos lá. Para a honra e glória ao nosso Pai. Vamos aqui, ó.
Vigia, desperta do que dormes. Nós precisamos guardar a lei não para nos salvar. Nós precisamos guardar a lei porque Cristo nos salvou. E nós, guardando a lei, nós não estamos vivendo na prática do pecado. E assim, não vivendo na prática do pecado, nós estamos mantendo a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque se viver na prática do pecado, só tomou o nome de Deus em vão. E aí já era. Vamos lá, continuando. Verso 3. Verso 3 e 4. Presta bem atenção que eu vou falar olhando nos teus olhos. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que Satanás quer com toda a humanidade? Que sejam incrédulos, que não crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sabe por quê? Lembra aquele ditadozinho de dizer assim, ó, eu sou neutro, eu estou em cima do muro, nem sou de Deus e nem sou do diabo. Não existe isso na palavra de Deus. Sabe o que existe na palavra de Deus? Ou é de Deus ou é do diabo. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de divisão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Por que que Lúcifer foi expulso lá do céu? Por quê? Isaías capítulo 14, verso 12 ao 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só o que ele queria, ó. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele já está julgado e condenado. Esse foi o pecado de Lúcifer. Isaías capítulo 14, verso 13. Só brotou no coração dele de querer ser igual ao Altíssimo. Quer que eu te diga uma coisa? Ou é de Deus ou é do diabo. E todo aquele que morre na prática da incredulidade. Agora você vai saber como é sério. O quão é sério a pessoa morrer sem acreditar em nada. A pessoa morrer sendo um ateu, uma ateia. A pessoa morrer, eu não estou nem aí, nem para Deus e nem para o diabo. Você tem um Criador. Você não nasceu incrédulo. Você não nasceu ateu, ateia. Ninguém nasceu bandido, matador, estuprador, mal pessoa, mau caráter, roubador, por aí fora, maldizente, bota tudo que não presta por aí afora. Ninguém nasceu traindo marido, ninguém nasceu traindo mulher. Ninguém nasceu por aí afora roubando mulher de alguém, roubando marido de alguém. Tchau, mim, se alguém nasceu. Nasceu? Não. Com os seus passados anos, a sua mudança de caráter fez ele ou ela se tornar uma porcaria. E lembra que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas Ele quer que todo perverso se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e viva. E esteja com Ele para os séculos dos séculos. Não foi à toa que você caiu aqui. E a prática do ateísmo, da incredulidade, se morrer, só vai, antes de Cristo voltar, ressuscitar na segunda ressurreição, para ser assadão com o diabão, porque isso é obra dele. O que diz aqui? Vou repetir. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, verso 3 ao 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da glória do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ainda vai querer estar em cima do muro?
Porque não existe neutro para Deus. Ou é de Deus ou é do diabo. E lembra, você pode ter matado, estuprado, roubado, feito a maior porcaria que tem por aí afora. Se você pulsou no teu coração para você se arrepender, ser uma nova criatura, aceitar Cristo e verdadeiramente querer estar com Ele na eternidade, Ele é poderoso para te perdoar os pecados. E não ligue para ninguém que venha te acusar. Seja fiel ao nosso Pai, a tempo e fora de tempo. Quem sou eu para te julgar? Quem é alguém para te julgar? O nosso Pai perdoa minhas porcariadas, por que não vai perdoar as tuas porcariadas? Eu sou melhor do que você? Aí, não, mas tu nunca matou, tu nunca fez isso, o teu caso talvez não foi pior do que fulano, beltrano, ciclano, não me interessa. Pagou a sua pena, tá preso, tá pagando, isso, aquilo, outro, se arrependeu, quer aceitar o meu Pai? Eu vou dizer não por quê? Você vai dizer não por quê? Cuidado. Cuidado para você não julgar. Não julgueis para que não sejam julgados. Lembra disso. Cuidado. Coração duro não entra na eternidade. Cuidado. 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 Olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai aqui. Pegou como é que a banda toca? Pegou como é que a banda toca mesmo direitinho? Cuidado, não julgueis para que não sejais julgados. Cuidado. Vamos lá para a palavra? Pegou, não pegou? O que Satanás quer com o mundo inteiro? Por que Revelation chapter 12 verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Ele foi precipitado para a terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. E ele já está julgado e condenado. E ele está o quê? Enganando o mundo inteiro. E o que a palavra do nosso Pai falou aqui, ó? O coração dos incrédulos. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Desperta do que dormes. Ex-ateu, ex-ateia. Fala assim com o The Great John Preachão. Em um curto período de tempo, nós iremos estar com o nosso eternão. The Great John Preachão. Vamos para a eternidade, meus irmãos. Vamos lá, ó, continuando. Aqui, ó. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nós somos servos. Vê aí todos os nossos irmãos aí, todos eles aí, todos nós, se nós queremos ser celebridade, artista, pregador, que não sei o que, isso, aquilo, outro, bajulados por aí afora. Não, menina, não. Pode pegar todos nós aí, ó, pode ser de televisão, de não sei o que, disso, aquilo, outro, e tal, isso, aquilo, outro. Não tem esse negócio de ninguém é famoso. Não existe isso no adventismo. Na seita do sétimo dia não existe isso. Nós somos o quê? Servos do Eterno, com amor e carinho. Servos do nosso Altíssimo, com amor e carinho. E a bolinha lá embaixinho, a bolinha lá embaixinho, a bolinha lá embaixinho. Vamos lá, continuando. Verso 6, ó. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso que você caiu aqui, para você ter um encontro, um esclarecimento do Evangelho eterno sendo pregado reto e direto, com amor e carinho, porque todos nós queremos que todo aquele que nos ouve, que nos assiste, que nos vê por aí afora, que aceite
a Cristo como seu Salvador, que tenha o conhecimento com o Evangelho eterno, com o Evangelho que nós iremos contemplá-lo na eternidade para os séculos dos séculos. Como diz a palavra do nosso Pai, ó, Isaías capítulo 40, verso 7 ao 8. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Amém? Meus irmãos, que todos nós estaremos assim, ó, Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que confiam no Senhor, olha só, na tua Bíblia pode falar assim, ó, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É assim que nós iremos estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos, amém? E aí, pegou? Direitinho? Pegou direitinho? Meus irmãos, mais umas 2 leiturinhas que nós vamos fazer o fechamento do vídeo, amém? Olha bem dentro dos meus olhos, entendeu? Meu irmão e minha irmã, ex-ateu e ex-ateia. O nosso grandioso Deus quebrou todas as correntes do adversário da nossa vida, na tua vida. O Senhor te tirou dessa prisão. E o Senhor te revestiu com as couraças do Espírito Santo. E que tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. E lembrando que muitas pessoas saem das igrejas por aí afora, sabe por quê? Porque não ouvem a verdade no profundo. Não ouvem a verdade no profundo que Deus é amor e o diabo é destruidor. Que Deus é o Criador e o diabo é destruidor. Que o nosso Pai é eterno e que o diabo já está julgado para o fogo eterno. Vai ser assado com o fogo eterno. E quando a pessoa entra na igreja, só ouvindo fábulas judaicas, por aí afora, Deus é amor, Deus te quer dizer que você está e não sei o que, e a vigilância. Ei, você vai aceitar Cristo Jesus, mas é uma vida em constante vigilância. Como diz a palavra do nosso Pai, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, que ruge procurando alguém para devorar, para tragar mesmo, para destruir, que ele esteja repreendido da nossa vida. Aí nessa pessoa entra nas igrejas ouvindo fábulas judaicas. Sabe o que acontece? Vai vendo o pecado de um, o pecado de outro e não sei o que, isso, aquilo, outro. Porque pensa numa coisa que por aí afora, que bicho invejoso é crente, viu? Bicho que gosta de uma confusão, de uma falácia por aí. Crente não, né? Falsos crentes por aí afora, né? O joio no meio do trigo. Aí sabe o que acontece? Nisso aí, ouvindo, entra na igreja, ouvindo, sabe o que? Deus te quer do jeito que você tá. Deus, ele te perdoa o tempo todo, e a pessoa vivendo ali, ó, na prática da contenda, na prática do pecado, falando mal de um, falando mal de outro, odiando um, odiando o outro, isso, aquilo, outro. Aí sabe o que acontece? Se tornou um pecado contra o Espírito Santo, um joião no meio do trigão, muitos ainda permanecem lá dentro porque está escrito na palavra de Deus, o joio no meio do trigo. Mas muitos saem fora, sabe por quê? Porque não suporta mesmo verdadeiramente mais estar na casa do Eterno. E aí, quando pensa que não, está desviadão dos caminhos do Senhor. E louvado seja Deus, porque muitos ainda passa tempos, ouvem a voz do Espírito Santo e retorna de novo. E muitos morrem perdidos por aí afora, desviadão. Sabe por quê?
Uns morrem perdidos, desviados, saiu da igreja, outros morrem dentro da igreja perdidos. Sabe por quê? Porque não houve a vigilância. Vigia, vigia, desperta tu que dormes. Satanás é sagaz, cuidado que ele não tem nada para dar para ninguém. Cuidado, é vigilância total. Por isso que nas igrejas tá cheio por aí afora. Tanto faz de ser de qualquer igreja por aí afora, qualquer igreja. Às vezes a pessoa tá ali, ó, débil na fé, vai para a igreja, ouve uma pregação, às vezes ali coisa que não tem nada a ver, sendo guiado pela carne. E aí a pessoa ouve e ali já termina já, ó, de vir tudo que não presta na vida da pessoa. Por isso que eu falo, tanto faz ser em redes sociais ou no púlpito da igreja. Eu prego o que o Eterno colocar no meu coração. E eu mesclo as pregações, sabe por quê? Porque roda isso aqui em todo o globo terrestre. Por aí afora. E na igreja, às vezes tem visitantes. Às vezes tem visitantes que nem crente não é. Chega ali e o que o Eterno dá é o que tem que ser pregado. Eu não sei se você já ouviu falar, eu não era de igreja nenhuma, mas eu visitei uma igreja, a pregação do pastor ou do pregador falou comigo, e olha eu aqui com tantos anos na igreja. Desperta do que dormes, principalmente vocês pregadores, desperta do que dormes. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, aqui. Meus irmãos, eu tenho certeza que até aqui está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Do que o sol no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Vamos aqui, ó. E lembra que eu não quero que nenhum de nós aqui, se estivermos vivos aqui, ó, porque isso aqui vai ser para os vivos. Para os vivos. Presta atenção. Tudo isso aqui, ó, vai ser para os vivos que ficar. Eu não quero que nenhum de nós passe por isso aqui se nós estivermos vivos. Amém? Para honra e glória aos Pai. Amém? Vamos lá. Ó. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, Follow us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Pega bem isso aqui, principalmente a você que está aprendendo inglês, ó. Toda vez que você falar isso aqui, ó, você pode ler assim, ó. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman. Você pode falar também, ó. And every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Você pode ler pausado, não tem problema, tá? Pode ficar tranquilo, ó. And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne and from the wrath of the Lamb. Não tem problema, viu? Pode ler pausado, não tem problema nenhum. Vocês estão aí, ó, aprendendo inglês, amém? Meus irmãos, e o que fala lá? O verso 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Vamos lá, ó. Aqui, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Verso 17.
porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E sabe quem é que vai passar por tudo isso aqui? Quando Cristo voltar, foram todos aqueles que foram incrédulos, todos aqueles que viveram na prática da perversidade, matando, assassino, prostituto, estuprador, mentiroso, perverso, tudo que não presta, tudo que não presta. Porque aqui é todos hoje que estarão salvos aqui, ó, todos os perdidos. Todos os perdidos. E o que eu quero para mim e para você, para nós fazermos o fechamento do vídeo aqui, para nós orarmos, fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro, é que você, que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, que você aceite. E lembra da oração, eis ateu e eis ateia, nunca esquece. Nunca esqueça. E servir a Deus nunca foi fácil e nunca será. Nunca olhe para o homem, para o pastor terrestre. Olhe para o pastor celeste, porque ele é perfeito. E se afaste de disse e me disse, quer dentro da igreja, quer fora da igreja. Porque não é uma vez salvo, está salvo para sempre. É uma vez salvo, tem que manter a tua salvação todos os dias, para que você não se perca para sempre. Amém? E a você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. Pare com isso. Pare com isso. E a você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Porque possivelmente você já ouviu falar histórias verídicas. Fulano passou 5, 10 anos na igreja, saiu, se desviou, morreu no mundão, e aí? Morreu perdidão. Não é o que eu quero para você? É isso que você quer para você mesmo? Esse não é o melhor caminho para você. Então volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Se você estiver vivo quando Cristo voltar, que você não venha se encontrar nesse grupo aqui. Mas, se todos nós aqui estivermos vivos, quando Cristo voltar, que nós venhamos nos encontrar nesse grupo aqui, ó. Isaías capítulo 25, verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos, porque nós vamos ser transformados em um piscar de olhos. E quando se cumprir isso aqui, ó, que nós ouvir a voz do Todo-Poderoso, do Supremo Pastor, do grandioso eu sou, do Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu, que ele vinha nos buscar. Quando se cumprir assim, que vai se cumprir, ó. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Quem vem nos buscar? O arcanjo Miguel, nosso Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto e reviveu. Nós ouvimos essa voz linda, bela e maravilhosa, como um barulho de muitas águas. Se cumpre um barulho de muitas águas. Apocalipse capítulo 14, verso 1 ao 2. Um barulho de muitas águas, diz assim, ó. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, nós vemos todos os nossos entes queridos, todo mundo, todos os salvos ressuscitando, e nós contemplando tudo, e nós está com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai, meus irmãos. Vamos orar? Vamos. Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado. Pai, te peço que o Senhor, Pai, fixa, Senhor, essa pregação na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, e que na eternidade, Senhor, nós venhamos contemplar, principalmente a mim, Senhor. Venham contemplar, Senhor, todas as minhas pregações que eu tenho feito, Pai, por onde eu tenho passado. Para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, Pai. Pai,
Eu te peço que o Senhor derrama, Senhor, o dom de evangelizar, o dom de pregar, Senhor, nas tuas juventude, Pai, nos teus jovens, Pai, que almeja, Senhor, receber o dom de pregar, o dom de memorizar, o dom do bom manuseio na tua santa e bendita palavra e ganhar almas para o Senhor, Pai. Pai, nos usa, Senhor, como mais um instrumento teu, Pai, para a honra e glória, Senhor, do teu santo nome, Pai. Pai, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor não nos deixe aqui nem um segundo sequer, Pai, nesse lamaçal de pecado. Mas te peço que o Senhor esteja embarcado conosco, que nosso barco, Senhor, enquanto nós estivermos aqui, Senhor, navegando, Pai, nesse mar de pecado, Senhor. Pai, amado, eterno e justo, te peço que o Senhor nos ajude para que nós não venhamos viver na prática do pecado, Pai, mas sim em santidade para o Senhor, Pai. Pai, amado, eterno e justo, todos os dias estão chegando pessoas nessas redes sociais. Como sempre, Senhor, eu te peço que não seja apenas números a mais aqui nessas redes sociais, mas que sejam números a mais para as tuas mansões celestiais, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nada podemos fazer, Pai. Pai, te peço que o Senhor, Pai, assim como o Senhor tirou nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, com a tua mão poderosa, com o teu braço estendido, que o Senhor tira, Pai, as tuas ovelhinhas, Senhor, meus irmãos, teus filhos, teus pequeninos desses lugares satânicos por aí afora, Pai. Pai amado, eterno e justo, peço, Senhor, perdoa, Senhor, seus pecados, seus erros, suas fraquezas, Pai. Não sabem o que faz, Senhor, sendo seduzido por Satanás, falsos pastores, falsos profetas, por aí afora, Pai. Pai amado, eterno e justo, tem misericórdia de nós, Pai. Pai, te peço que o Senhor nos dê um coração novo, uma mente nova, a cada manhã, Pai, que seja voltada para o Senhor, Pai. Pai, amado, eterno e justo, obrigado por tudo, Pai. Te peço que essa oração, essa prece, vacinada com letras de ouro, Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Aquele, Senhor, que está à tua direita, Pai, que vive e que reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, qual o tema? O tema é para os ateus, Qualquer coisa eu coloco até para os ateus e para as ateias, dá no mesmo. Bota para os ateus aí. Amém? Para a glória de Deus, meus irmãos. Vigilância total, para a glória de Deus. Ex-ateu e ex-ateia. Nunca foi e nunca será fácil servir a Deus. Mas firme nessa jornada. Temos que ser firmes. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord's peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.